trouxe reportagem no blog dele aqui no All Sport sobre os detalhes do contrato do Neymar. Boa tarde já, Rafael Reis, bem-vindo ao De Primeira. Perdão pelo horário já avançado, a gente se empolga aqui nas discussões, mas suas informações acho que são importantes sobre esse caso. Boa tarde, Razan. Boa tarde, Perrone. Boa tarde a todos que estão acompanhando De Primeira. Ontem eu conversei com algumas pessoas e tal, tive acesso a alguns detalhes do contrato do Neymar, e ele é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver com grandes jogadores, pelo menos no primeiro escalão da Europa, né? O contrato do Neymar, ao contrário desses contratos que a gente vê no dia a dia, é um contrato que não tem nenhum tipo de cláusula de produtividade, não tem nenhum tipo de cláusula que é variável, de certa forma. Por 2 anos de contrato, o Al-Ahly se compromete a pagar ao Neymar 360 milhões de euros. Isso inclui luva, inclui salário, inclui premiações que não existem, né? Mas inclui absolutamente tudo, direitos de imagem e tal. Eu falei errado, falei 360, são 320 milhões de euros, na verdade, me desculpa. E o valor é apenas, é sacanagem falar apenas, né? Mas o valor é só esse. Não existe nenhum tipo de cláusula, então se o Neymar levar o Al-Ahly ao título do Mundial de Clubes, por exemplo, não pinga nada na conta do Neymar. Se o Neymar for melhor do mundo, claro, não vai acontecer jogando na Arábia, mas também não entra nada de extra na conta dele. Oficialmente falando, né? Claro, porque a gente sabe que os sheiks árabes são famosos pelos presentes, pelos grandes presentes que eles costumam dar para os seus atletas e tal. Inclusive viralizou esses dias, não é nem sheik, né? Um jornalista dando um relógio para o Isso que eu ia falar, né? Por ter sido o destaque na partida, na primeira rodada do Campeonato Saudita. Então imagina o que o Neymar vai ganhar se o Al-Ahly for campeão mundial. Se o Al-Hilal for campeão mundial, por exemplo. Mas no contrato não tem nada. Não existe nenhuma cláusula de produtividade. Então, 320 milhões de euros, ponto final. Tem um outro detalhe interessante nesse negócio de cláusulas, que também tinha viralizado nas redes sociais nesses últimos dias, uma informação de que o Neymar ganharia 500 mil euros por post que ele fizesse nas redes sociais, elogiando ou citando a Arábia Saudita. Não, isso também não existe. O contrato do Neymar não fala nada de obrigação em post, por postagens, por publicações ligadas à Arábia Saudita. Sim, a Arábia Saudita quer explorar o Neymar como garoto propaganda. Sim, o Al-Hilal quer que o Neymar fale da Arábia Saudita e tal, mas no contrato não existe nenhum bônus para que ele faça isso. Pode ser que daqui a pouco role um outro contrato do Neymar direto com o governo saudita para que ele receba um extra por isso e tal, pode ser. Mas no contrato do Al-Hilal com o Neymar, isso não existe. Pela tua reportagem aqui na coluna que a gente está vendo agora, Rafael Reis, dá para ver na conversão 320 milhões de euros dá 1,7 bilhão de reais por 2 temporadas. Eu não sei nem colocar em zeros, isso é muita coisa, eu não sei lidar com essas cifras. Mas em questão de salário, isso vira quanto por mês? Você tem noção? 1,7 bilhão? A gente faz a conta aqui certinho. É que aí vai incluir luvas, né? Isso é diluído ao longo do contrato. Isso dá... Em 2 temporadas... 71 milhões de euros de reais por mês. Nossa Senhora. Detalhe importante. Eu fiz esses dias um levantamento com base nos rankings, daqueles rankings da Forbes, mostrando quanto dinheiro o Neymar já ganhou na carreira. Tanto como garoto propaganda, quanto com salário. Isso não inclui, por exemplo, luva e investimentos. Ele tinha recebido até a transferência mais ou menos 780 milhões de euros. Então, ele, ao longo do próximo ano, já vai ganhar mais do que ele ganhou em toda a carreira anterior dele, nesses 14 anos dele já como profissional. Só no primeiro ano de contrato no Al-Hilal, ele vai ganhar mais do que ganhou na carreira inteira? Exato. É muita diferença, né? É o famoso dinheiro infinito, Perrone. E o dele, desculpa. O dele nem é a maior alavancada. A maior alavancada é do Benzema. O Benzema trocou
a Espanha pela Arábia Saudita por um salário 10 vezes maior. O do Neymar não chega a tanto, acho que é 4 vezes, né? Acho que é o quádruplo, mais ou menos. Ou triplo, para ser mais preciso. Não vi se você opinou a respeito, Perrone, mas como é que você viu essa transferência? Primeiro, boa tarde para o Rafael e parabéns pela matéria, né? Que a matéria é aquela matéria que te deixa informado para encarar as fake news do dia a dia e também para bater papo sabendo o que está falando a coisa certa, né? Cara, assim, eu acho o seguinte, eu não consigo condenar o cara que aceita uma proposta dessa naquela linha. Muita gente fala assim, ó, pô, ele tá pensando no lado financeiro e a parte técnica vai para um futebol que não tem o melhor nível técnico do mundo, tal. Por esse caminho eu não consigo falar não. Falar, não, o cara não podia ir, tem que jogar na Europa. É muita grana. Eu lembro que eu fiz uma matéria, uma entrevista com o pai do Neymar uma vez, eu e o Vinícius Mesquita, que ele falava que o Neymar, quando era criança, eles compravam um pacote de bolacha e tinha que dividir com a irmã e tinha que dividir com os primos. É uma infância com muita dureza e tal. Como é que você vai falar para um cara desse que ele não podia aceitar um dinheiro desse? A única ressalva que eu faço aí, que eu faria se fosse comigo, por exemplo, assim, espera um pouquinho, como é que a minha imagem vai ser usada pela Arábia Saudita? Um país que tem a sua imagem ligada à violação de direitos humanos. Acho que essa é a ressalva. A questão da parte técnica seria muito melhor ele jogar na Europa. Mas não dá para dizer não a todo esse caminhão de dinheiro, né? Eu não sei vocês, eu não tenho nem maturidade para pensar o que eu faria com esse dinheiro. Não dá, não sei também, não sei. Não dá para entender o tamanho disso, porque é uma realidade muito distante, realmente, pelo ponto de vista financeiro, não tem nenhuma dúvida. A questão do caso da Europa, que muita gente fala, e eu até falei isso aqui durante a semana de primeira, informação que eu tive do entorno do Neymar é o seguinte, ele, Neymar, se tivesse um acerto Barcelona e PSG clube para clube, ele preferiria jogar no Barcelona, sim. Só que qual clube estava disposto a pagar o pacote da transferência que o PSG exigia, mais o valor do salário para ele? No caso da parte dele financeira, ele abriria a mão, ele toparia jogar por um valor bem menor do que ele recebia no PSG se fosse jogar na Europa, por exemplo, no Barcelona. Mas não tinha nenhum clube da Europa que se apresentou para fazer uma proposta capaz de pagar o pacote Neymar dentro do que o PSG queria e mais os valores que eram necessários para pagar os salários e as luvas dele. Então, nas opções que ele tinha concretas, era esse contrato na Arábia e Major League Soccer, nos Estados Unidos, onde o Messi também está. E aí achou-se que, entre a grana e a competitividade, essa foi a melhor opção dentre as que tinham. Mas isso também não descarta, e aí a gente tem que dar um passo atrás, se for dar opinião e analisar o assunto, que ele criou os mecanismos, o caminho para pavimentar, para chegar nesse momento de nenhum clube da Europa ter a capacidade de chegar e fazer uma proposta convincente para contratar ele nesses moldes. A gente viu clubes pagando valores parecidos ao que o Al Hilal está pagando agora para contratar o Neymar em outros movimentos nessa janela de transferências com jogadores de idade parecida. A gente viu isso acontecer. Então não teve esse desejo de outros clubes, Manchester City, Manchester United, o próprio Barcelona, de bancar um investimento desse tamanho. E quem criou isso, esse caminho para chegar nesse ponto, foi o Neymar, quando topou a renovação ali atrás, que o vinculou ao PSG por um contrato tão longo assim. A gente tem o caso do Mbappé, que é o oposto, né? O Mbappé foi fazendo essa renovação com um período mais curto e é como se ele tivesse sempre a faca e o queijo na mão, né? Nas conversas com o PSG. Porque ia chegando perto do final do contrato, o Mbappé tinha o poder da negociação, da barganha para conversar. Meu contrato acaba ano que vem. O que vocês vão fazer? O PSG chega a afastar ele do dia a dia, dos treinamentos, para tentar, até a ambulância está passando aqui na vizinhança, para tentar demovê-lo dessa ideia de sair de graça. Então, o tempo do contrato tornou a situação do Neymar muito mais complicada, muito mais fragilizada na negociação e quase ninguém teve interesse de chegar e bancar esse investimento nele, Rafael. A informação que eu tenho é bem parecida com a sua também, essa Kazan. Basicamente, o Neymar não escolheu ir para o Al Hilal. Ele quase foi escolhido. Acho que essa questão de foi pelo dinheiro. Não, ele não foi pelo dinheiro. Nesse caso, outros movimentos da carreira dele foram realmente pensando no dinheiro. Mas nesse ele meio que ficou sem ter o que fazer. A informação que eu tenho é que das opções minimamente existentes, o Al Hilal era a última alternativa do Neymar. Ele até preferia, por exemplo, ir para a Major League também. Só que a Major League tinha dois problemas. Ele deu uma entrevista o ano passado falando que queria jogar um dia nos Estados Unidos porque as férias lá eram mais longas. Isso pegou muito mal nos Estados Unidos, deu uma fechadinha de portas para ele lá.
E na Major League, além disso, a janela de transferências está fechada. Ele só poderia ir em janeiro, só poderia ir no próximo mercado. Não tinha proposta na Europa e ficar no PSG era algo meio inviável. A gente tem que lembrar por que era inviável. A gente precisa lembrar que o ano passado, na temporada passada, a casa do Neymar foi cercada por torcedores. Não sei se vocês lembram disso, teve um momento, finalzinho da temporada, que os torcedores cercaram a casa do Neymar. O Neymar pensou assim, cara, ano passado eu dividia com o Messi e Mbappé a responsabilidade, isso já aconteceu. Esse ano o Messi pulou fora. O Mbappé, sei lá, é capaz de pular fora também. Eu vou ficar sozinho com essa bomba na mão? De jeito nenhum, cara, eu não sou louco. Para mim é muito claro que a decisão dele de ir embora do PSG tem muito a ver com isso. Tipo, não vou ficar para a bomba estourar na minha mão. E aí o que sobrou era ir para a Arábia Saudita. Vai muito bem remunerado, vai com um dinheiro que ele jamais ganhou na carreira. É o terceiro maior salário do futebol mundial, né? Ele só fica abaixo do Cristiano e do Benzema. E boa sorte para ele lá. Mas sim, é de certa forma uma aposentadoria compulsória. Ele vai fazer 2 anos de contrato, ainda vai ter 33 anos quando terminar. A questão vai ser como o mundo vai enxergá-lo depois de 2 anos mais velho, jogando no futebol que não tem a competitividade que se espera de um jogador do nível do Neymar há 1 ano da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo vai estar ali batendo na porta quando terminar esse primeiro período do contrato do Neymar. E, evidentemente, que o Mbappé também tem... A gente falou disso aqui na semana no de primeira. A relação Neymar e Mbappé era uma relação que era conturbada no bastidor, e isso está claro. Idas e vindas lá atrás, os dois eram próximos e essa aproximação foi se distanciando com atitudes de lado a lado, e você vê que até na despedida do Neymar isso fica claro. O Neymar reposta vários companheiros que o agradeceram pelo tempo em que eles coincidiram no vestiário, e você não vê nenhuma manifestação do Mbappé nesse sentido. Então, assim, era algo natural. Você está saindo um grande cara que, se era teu parceiro, você vai falar um valeu, um abraço, alguma coisa. Zero. De lado a lado, porque nem teria razão de ser. A relação se deteriorou nos últimos meses e o Mbappé hoje vai ser, a princípio, o centro desse novo projeto, se é que dá para chamar de projeto, no Paris Saint-Germain. Rafa, mais alguma que você acha importante destacar? Já te agradecendo pela participação com a gente aqui no De Primeira. Já que a gente está falando de Arábia, é legal também um levantamento que foi trazido hoje por um jornal francês, me escapou o nome agora de qual jornal. 8 dos 10 maiores salários do futebol mundial já estão na Arábia Saudita. O Neymar, como eu disse, é o terceiro, né? Cristiano e Benzema, cada um ganham 200 milhões de euros ano, né? Então eles estão na primeira posição. E 8 dos 10 primeiros estão na Arábia. As exceções são Messi e Mbappé. Ou seja, a gente já chegou no nível que 1 dos 10 maiores salários do futebol mundial joga na Europa. É absurdo, né? Para 6 meses atrás, a gente não conseguia sequer imaginar esse cenário. E a tendência, pelo jeito, é a coisa escalar ainda mais, dada a força da grana que está sendo esse dinheiro, entre aspas, infinito, feito nos últimos dias. Nos últimos meses, na verdade, e, pelo jeito, vai aumentar esse movimento nos próximos meses também e temporadas. Rafa, obrigado demais pela participação aqui no De Primeira, viu? Até a próxima, Razan. Muito obrigado. Obrigado, Perrone. A gente se fala.